Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Rei do universo. Nós agradecemos porque mais um dia estamos aqui reunidos em seu nome. Nós pedimos que o Senhor seja o nosso guia, nosso professor e nos abençoe nesse estudo. Remova da nossa presença todo mal e toda distração para que possamos estar atentos ao que o Senhor tem para nos ensinar. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 O texto do Apocalipse 14 é chamada de primeira mensagem angélica. São 3 mensagens que os anjos estão entregando para o povo de Deus no tempo do fim. Primeira coisa que é importante a gente já estabelecer aqui agora. A Bíblia marca quando começa o tempo do fim. E esse tempo do fim já começou. Nós estamos já vivendo nesse que a Bíblia chama de tempo do fim. Essa mensagem que esse anjo está enviando para o mundo, nessa primeira parte são 4 mensagens, essas mensagens são coisas que o mundo de hoje deveria conhecer, mas não conhece. E principalmente as pessoas religiosas, as pessoas cristãs, as pessoas que dizem seguir a Bíblia deveriam conhecer, mas não conhecem. Não é ensinado, não é falado, é muito ignorado. E a missão desse anjo é justamente isso: é chamar a atenção do mundo para essas mensagens antes da volta de Jesus. Porque aqui vai dizer que esse é o último momento, é a última mensagem de advertência para o mundo, para que a gente possa se arrepender enquanto ainda tem tempo. Então, isso é uma coisa muito importante que já tem que ser estabelecida desde agora. Essa mensagem, ela é uma mensagem para o povo do tempo do fim. Essa mensagem, ela é super urgente e essa mensagem, ela é importantíssima para a salvação da humanidade. Então, a gente vai ler os versos 6 e 7, eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui eu deixei destacado algumas coisas importantes: o anjo, o evangelho eterno, que é a primeira mensagem, temer e dar glórias a Deus, que é a segunda mensagem, o juízo é a terceira mensagem e adorem aquele que fez é a quarta mensagem. Então, tudo isso aqui é importantíssimo. Primeira coisa que a gente tem que pensar nesse texto aqui: o Antigo Testamento, a maior parte dele foi escrito em hebraico, e algumas partes foi escrito em aramaico. O Novo Testamento foi todo escrito em grego. Por que foi escrito em grego? Eu não sei se vocês sabem, mas aquela região ali de Israel, ela foi dominada por muitos povos durante várias centenas de anos. O povo grego dominou lá um pouco antes dos romanos começarem a dominar, já perto da época do nascimento de Jesus. Então, os romanos, como dominaram lá por muito tempo e era um povo muito influente no mundo todo, naquela época antiga, as pessoas aprendiam a falar grego. É como se pensasse que hoje fosse o inglês. É a língua assim que é como se fosse a língua universal. Então, as pessoas conheciam muito o grego, tinha muita influência da cultura grega. Então, a Bíblia foi escrita em grego porque era a língua mais falada da época, para poder chegar mais longe possível. Então, quando o João escreveu isso aqui foi escrito mais ou menos 60 anos depois de Jesus ter morrido. E João escreveu isso aqui quando ele tinha sido banido para uma ilha. Ele estava lá sozinho nessa ilha, chamava Ilha de Patmos. Tinham tentado matar João, o discípulo João, não conseguiram. E aí, quando não conseguiram matar ele, deixaram ele preso nessa ilha para poder ficar lá até que ele morresse. Mas acabou que ele não morreu e voltou para casa depois. Ele escreveu isso aqui por volta entre o ano 90 e o ano 95 depois de Cristo. Quando João escreveu isso aqui, alguém quer falar alguma coisa? Normal. Não, é que eu pensei ter ouvido alguém falar alguma coisa. Então, quando o João escreveu isso aqui, ele escreveu isso aqui em grego, e quando aparece a palavra anjo aqui, a palavra que aparece é essa palavra que eu destaquei de azul aqui, que é a palavra angelos, que é a palavra mensageiro. Quando a gente vê a palavra angelos, ela pode significar duas coisas principais. Ela pode significar um mensageiro, por exemplo, um profeta era um angelos, uma pessoa que levava uma mensagem de Deus era um angelos, os discípulos eram angelos. As pessoas hoje que pregam a palavra são angelos, são mensageiros de Deus. E poderia ser também um ser celestial. A mesma palavra que é usada para o mensageiro era usada para o anjo ser celestial, aqueles anjos que vão voltar com Jesus. Então, o que diferencia para a gente aqui
Se esse ângelos do Apocalipse é um ser humano, um mensageiro humano, ou se é um ser celestial, não é a palavra, mas é o contexto do que está acontecendo. Quando a gente vê isso aqui, né? Esse ângelos pode significar uma pessoa, um povo, ou pode significar um anjo de Deus. Qual dos dois que é o caso aqui? Como que a gente faz para diferenciar se isso aqui é um anjo de Deus ou se é um ser celestial? O texto vai mostrar isso para a gente. Aqui nessa parte do verso 6, é dito assim que ele viu um anjo e esse anjo estava voando pelo meio do céu. E esse anjo tinha um evangelho eterno para pregar. E aí é isso aqui que faz a diferença para a gente se ele é um ser celestial ou se ele é um mensageiro humano. E o que, que a gente entende disso aqui? Quando ele fala que esse anjo vai pregar, esse anjo obrigatoriamente vai ser um mensageiro humano. Porque na Bíblia, em toda a Bíblia, os anjos nunca fazem a missão de pregar nada para o ser humano, de pregar a mensagem, de pregar o evangelho, nada disso. Essa missão de pregar é uma missão humana. Os anjos, eles às vezes trazem revelações, eles trazem sonhos, eles trazem explicações, eles trazem proteção, mas a missão de pregar é sempre uma missão humana. Então a gente entende a partir daí que esse anjo é um mensageiro humano. Esse é o primeiro ponto importante. E aí tem vários elementos aqui também, junto com essa questão dele estar, de ser um mensageiro humano. Quando fala aqui que ele está voando, o que que passa a ideia de ele estar voando? Aqui ele não está literalmente voando. O Apocalipse traz muitos símbolos. Quando eu falo para vocês assim, por exemplo, ó, vamos começar o estudo, mas entra voando porque eu tô com pressa. A ideia que parece você vir voando é venha rápido. A minha mãe fala assim, vai lá comprar pão, mas vai voando. Então vai rápido porque eu tô com pressa. E a ideia do anjo voando aqui é essa ideia também. O anjo, esse mensageiro, esse ângelos, que nós entendemos ser um mensageiro humano, e a gente vai falar sobre quem é esse mensageiro no decorrer dos estudos, esse anjo tem muita pressa. Por que que ele tem muita pressa? Porque essa mensagem que ele está pregando para o mundo é a última mensagem de advertência para que as pessoas se convertam antes da volta de Jesus, antes do que a gente chama de fechamento da porta da graça. A gente vai falar mais sobre isso. Outro ponto que fala aqui também, no verso 7, é que esse anjo diz em grande voz. Ele diz em grande voz por quê? Porque todo mundo tem que ouvir. Essa mensagem vai ser pregada, ela tem urgência, e ela vai ser pregada a todas as pessoas da terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Então, vários pontos importantes aqui. Ângelos é um mensageiro, pode ser um ser celestial ou um mensageiro humano. No caso aqui, a gente sabe que é um mensageiro humano porque ele prega o evangelho. Segundo ponto, ele está voando, não literalmente voando. João viu ele voando, mas a mensagem que passa isso é que ele tem pressa. É mensagem de velocidade. Isso aparece bastante no livro de Daniel, que a gente vai estudar depois. E diz em grande voz porque todas as pessoas têm que ouvir essa mensagem antes da volta de Jesus. Eu quero dar um exemplo para vocês sobre essa questão do anjo, para vocês poderem ver. Tem muitas vezes que isso acontece, a ideia do anjo aparecendo para as pessoas e tudo mais, mas o que eu quero mostrar para vocês é que a mensagem, a missão de pregar é uma missão humana. A missão de passar o evangelho de um para o outro é uma missão humana. Por quê? Porque toda vez que eu vou ensinar alguém, eu tenho que aprender primeiro e eu tenho que fortalecer minha fé para poder ajudar o próximo. Então, é uma coisa que vai trabalhando em favor de quem está pregando e em favor de quem está recebendo essa pregação. Abram aí na Bíblia de vocês, no livro de Atos, Atos capítulo 10, para eu mostrar rapidinho para vocês um anjo falando sobre isso. Na hora que vocês tiverem achado, me avise. É Atos 10. Aqui? Aqui. Atos 10, Né? É um mesmo. 1. Tá. Menino. Tá, né? Aqui? É, Atos 10. 10, 1. Aqui é 5, ó. Menino. Sei também. Beleza. Olha só o que aparece aqui. Essa é a história de um centurião que chamava Cornélio. Ele era um homem romano, ele não era do povo de Israel, mas ele acreditava no Deus verdadeiro. E ele era um homem fiel a Deus. Só que ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Então, aparece um anjo para esse homem chamado Cornélio, e esse anjo fala assim: Cornélio, Deus tem uma mensagem muito importante para você.
E o anjo não pega e prega acerca de Jesus para Cornélio. Ele não fala com Cornélio sobre isso. Ele pega para Cornélio e fala para ele assim: tem um homem chamado Pedro que está em tal cidade. Vai até ele que Pedro vai te mostrar o que você tem que saber. E aí é o que acontece aqui a partir do verso 1. Vamos ler juntos aqui. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e que de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse-lhe: Cornélio, este, fixando os olhos nele, e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? O anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 de seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Você vê, o anjo ele encontra Cornélio. O anjo podia ter falado de Jesus para Cornélio, mas ele não fala. Ele fala: tem uma pessoa que tem uma mensagem para você, vai atrás de Pedro. E aí, na continuação da história, a partir do verso 34, Pedro vai encontrar com esse Cornélio, e esse Cornélio chamou vários amigos e a família dele, todo mundo, para poder receber a mensagem que Deus tinha enviado para ele. E Pedro começa a contar sobre Jesus, o homem o homem que apareceu na Judéia, que fez milagres e curas e que falava com poder e autoridade e que se revelou seu filho de Deus e que foi traído pelo seu próprio povo, que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e que ele é o nosso Salvador. E aí Cornélio e a família dele e os amigos ficam todos muito felizes com aquilo. Eles se batizam e eles recebem o Espírito Santo e aí eles ficam assim muito contentes com a mensagem que Deus tinha enviado para eles, que eles recebem com muita alegria. Então você vê, o anjo podia ter feito tudo isso sozinho. O anjo podia ter aparecido para aquela multidão e falado com eles, mas a mensagem é pregada pelo ser humano. E aí é por isso que a gente sabe, né? Entre vários outros exemplos na Bíblia, é por isso que a gente sabe que esse ângelos é um mensageiro humano. Pode ser um profeta, pode ser um povo, pode ser uma pessoa, mas é humano. Até aqui tudo certo? Tudo bem. Tudo certo também. Beleza. Agora a gente vai falar sobre o que é o Evangelho Eterno, que é o primeiro tópico de hoje. Primeira coisa que é importante aqui. O que significa evangelho, vocês sabem? Eu não sei. Não. Não. Evangelho significa boas novas de salvação. Todas as vezes que a gente vê na Bíblia falando sobre os evangelhos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o que é isso? São as boas novas de salvação que eles escreveram acerca de Jesus. O que são as boas novas de salvação? A gente tem que entender que, como seres humanos e como nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus através desse pecado. Nós nos tornamos merecedores da morte. Mas qual que é a boa nova? Qual que é o evangelho que é pregado acerca de Jesus? É que nós merecíamos morrer, mas alguém morreu no nosso lugar, no caso Jesus, para poder dar a vida eterna para a gente. E isso é uma boa nova. Nós estávamos mortos, mas agora nós temos a chance de ter a vida eterna. E o que é eterno? Para sempre. Não é? Eterno é algo, nesse caso aqui, ainda mais amplo. É algo que não tem começo e não tem fim. Só existe um ser eterno, né? Que é o próprio Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são seres eternos. Eles sempre existiram e eles sempre vão existir. E esse evangelho é a mesma coisa. Esse evangelho ele é eterno como o próprio Deus. As boas novas de salvação sempre existiram e elas sempre vão existir. E aí, a partir daqui, a gente vai começar a ver algumas coisas sobre a vida de Jesus e como Jesus falava acerca desse evangelho eterno. O que acontece aqui que é importante é que se Deus está falando para a gente que tem uma mensagem urgente, que tem que ser pregada ao mundo, que é a última mensagem de advertência, e parte dessa mensagem fala de um evangelho eterno e que foi esquecido pelo mundo, o que significa é que o evangelho que era eterno, uma coisa só, e uma coisa que ia durar para sempre, isso foi corrompido pela humanidade, foi corrompido por Satanás. E hoje se pregam vários evangelhos no mundo. E esses evangelhos não são semelhantes ao evangelho eterno. E a gente vai ver que Jesus e os discípulos, eles pregaram esse evangelho eterno, que hoje foi modificado.
Então, eu quero que vocês abram agora no livro de Marcos, capítulo 1. Então, quando ele completou 30 anos, é que ele realmente começou o trabalho de salvação da humanidade. E aos 30 anos, quando ele fala a Bíblia que ele tinha cerca de 30 anos, ele vai até o Rio Jordão e ele se encontra com João Batista, que era um homem que estava pregando a mensagem de batismo e arrependimento para o povo. E aí ele chega até João Batista e ele é batizado para dar o exemplo para o ser humano do que nós temos que fazer, né? O batismo ele serve para perdão de pecados, para uma nova vida em Cristo. Ele não tinha pecado, mas ele se batizou para poder mostrar para a gente o exemplo. E aí, esse é o início do ministério dele. Ele se batiza, a pomba desce do céu e Deus fala: Esse é meu filho amado. E as pessoas estão em volta, começam a perceber: Nossa, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Será que o Messias chegou finalmente? E aí, logo depois de ser batizado, ele vai para o deserto, onde ele fica 40 dias e 40 noites em jejum, e nesse tempo ele é tentado por Satanás. E Satanás fica tentando fazer com que ele fizesse algum milagre em benefício próprio, ou que ele adorasse o próprio Satanás, ou que ele se voltasse contra Deus, e Jesus permanece firme nesse tempo. Isso aparece a partir do verso 12 de Marcos também. E aí, logo depois de sair do deserto, começa para valer o ministério de Jesus. E aqui, daqui para frente, nos próximos 3 anos e meio da vida de Jesus, ele fica o tempo inteiro trabalhando para ensinar o povo o evangelho, para ensinar o povo a mensagem de salvação, porque a palavra de Deus tinha se corrompido durante muitos e muitos anos. E ela estava muito diferente do que ela realmente devia ser, assim como acontece hoje. Hoje você vê que tem muitas e muitas religiões que dizem seguir a Bíblia, mas se você for analisar, as coisas que são ensinadas e pregadas não são coerentes com o que a Bíblia diz. E na época de Jesus não era diferente. Então ele faz esse trabalho para poder mostrar a verdade para o povo. A gente vai ler o verso Só um 14. detalhezinho, Rodrigo. Pode falar. É só para ilustrar um pouquinho, é que também o povo só podia pregar depois dos 30 anos, né? Não só, então Jesus esperou esse tempo, não foi? Sim, Para poder começar a pregar. Então não foi só uma marca, foi que precisaria ser ali, é que tinha necessidade de pregar só após os 30 anos, né? Como é. todos fariam isso, não é isso? Ele respeitou esse costume, né? Era um costume que tinha ali entre o sacerdócio. Tá. É só para deixar mais uma informaçãozinha para eles. Aham. Aí, quando ele sai do deserto, ele começa a pregar para as pessoas aos 30 anos de idade. Ô Guilherme, você lê pra gente o verso 14, Marcos 1,14? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho no reino de Deus. Aí a gente tem que fazer uma pergunta. Jesus estava pregando o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho que Jesus estava pregando, vocês acham que é o evangelho eterno? Eu não sei. Jesus, ele falava sempre a verdade ou ele mentia? É Sempre é verdade. verdade. Então, esse evangelho que Jesus pregou só pode ser o evangelho da verdade. Concordam comigo? Sim. Só pode ser o evangelho eterno. E por que Jesus estava pregando o evangelho eterno para aquele povo? Porque o evangelho eterno tinha se perdido. O evangelho eterno já não era mais pregado como devia. Assim como hoje a gente sabe que tem vários ramos do cristianismo, tem católico e tem 1 milhão de tipos de evangélico e coisas diferentes, naquela época dentro do judaísmo não era diferente. Existia vários grupos de pessoas dentro do judaísmo que brigavam entre si e cada um pregando coisas diferentes uns dos outros. Mas eles não estavam pregando a verdade como devia ser pregada e Jesus veio para fazer isso. E aí no verso 15 ele diz assim: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, esse evangelho que Jesus está pregando é o evangelho eterno. Então, o que ele está falando aqui? Ele está dizendo: arrependei-vos e creiam no evangelho. Por que a gente tem que se arrepender? Porque nós pecamos e nos tornamos merecedores da morte. E crer no evangelho significa o quê? Que nós cremos que através da mudança de vida que a Bíblia pede para a gente, nós podemos passar da morte para a vida. E aí, isso aqui vai gerar várias perguntas para a gente. Se Jesus está oferecendo salvação para a gente, e esse evangelho é o evangelho, esse evangelho são as boas novas de salvação, ele quer salvar a gente do quê? Eu não sei, não. Esse eu não sei. Pecado, dos pecados. Também É isso aí. pecados. Olha o que a Bíblia fala em Ezequiel 18:20. A alma que pecar essa, morrerá. Romanos 1:31, 1:32 diz: Conhecendo eles a sentença de Deus,
de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Aqui ele vai falar uma lista de vários pecados. E quem comete pecado é passível de morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus quer salvar a gente do quê? Ele quer salvar a gente do pecado e o pecado que causa a morte. Esse é o evangelho que ele está oferecendo para a gente, salvação. Ele está chegando para a gente e fala assim: vocês pecaram e vocês se tornaram merecedores da morte. Todos nós, a humanidade toda. Mas eu tenho boas notícias. Vocês podem ter a vida eterna em vez de ter a morte. Agora, eu vou pular direto para esse Romanos 3:23. Olha aqui que fala, ó. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e merecem a morte. Mas qual que é a boa nova de salvação? Qual que é o evangelho? Nós podemos ser justificados. Nós que nos tornamos injustos diante de Deus, podemos ser novamente feitos justos através de Jesus. Então, a Bíblia oferece para a gente, Jesus oferece para a gente salvação através do Evangelho eterno. E a salvação do que ele oferece? Salvação das consequências causadas pelo pecado, ou seja, salvação da morte eterna. Até aqui tudo bem? Isso aqui é muito importante para o estudo de hoje. Segundo ponto, eu já coloquei uma resposta ali, mas eu tenho que depois arrumar. A segunda pergunta é: ele está oferecendo salvação do pecado. Mas o que é pecado? A gente sabe que existe pecado, a gente sabe que a humanidade toda cometeu pecado, mas qual que seria a definição de pecado? É fazer contra a vontade de Deus. Opa, essa é uma boa. Você tocou num ponto excelente, Gui. Vocês podem abrir aí em João, mas é a primeira carta de João, lá no final, perto do Apocalipse. Então, primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Se quiser ler pra gente. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A minha tradução fica um pouquinho mais claro. Ele fala assim, ó: todo que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é o pecado? Tudo que é, como você falou, tudo que é contrário à vontade de Deus, tudo que é contrário à lei de Deus é pecado. Então, transgredir uma lei de trânsito, qual que é a consequência se eu for pego? É uma multa, é uma apreensão. Eu transgredi uma lei de Deus, qual que é a punição? A morte. Beleza aqui? Beleza. Então, o pecado é tudo que é contrário à lei de Deus. Se a lei de Deus fala não matarás e eu mato, cometi pecado. Não dirá falso testemunho e eu minto, pecado. E assim por diante, toda a lei de Deus. Então, tudo que a Bíblia fala que nós devemos fazer e nós fazemos diferente, nós cometemos pecado. Romanos 7,7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? A lei de Deus é pecado? Não, de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Tem muita gente que vai falar, e vocês possivelmente vão ver ou já viram alguém falar sobre isso. A lei de Deus foi abolida, a lei de Deus não vale mais, a lei de Deus não tem importância. Mas o que acontece? A Bíblia é bem clara de que a lei de Deus ela não tem poder de salvar o ser humano, realmente não tem. Mas ela mostra pra gente qual que é o certo e qual que é o errado, qual que é o caminho que a gente tem que seguir. A gente tem que pensar na lei de Deus como se fosse um manual, que Deus coloca um manual para mostrar pra gente, olha, eu quero que vocês façam isso para que vocês sejam felizes, para que vocês tenham uma boa vida e para que vocês tenham a vida eterna. Então, a lei de Deus não salva, mas a lei de Deus mostra pra gente o que é certo e o que é errado. Romanos 3:20 fala assim: visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que é justificação? Eu descumpri a lei de Deus e eu me tornei injusto diante de Deus, porque eu quebrei a lei, eu me tornei um pecador, um transgressor. Aí que tá falando assim: a partir do momento que eu pequei, se pro resto da minha vida inteira eu obedecer a lei fielmente, isso não vai me tornar justo do mesmo jeito, porque eu já quebrei a lei. Aquilo já está manchado no meu livro, no meu registro da minha vida. Mas eu posso ser redimido e posso ser justificado através de Jesus, de crer em Jesus. E aí eu vou obedecer por amor a Ele. E aí fala que a lei aqui, em vez de salvar, em vez de justificar, ela mostra pra gente o que é pecado. Ela traz pra gente o pleno conhecimento do que é certo e do que é errado para que a gente possa tomar boas decisões a partir daí.
Então, o que é pecado? Pecado é tudo que é contrário à lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei. Então, recapitulando, Jesus fala para a gente assim: arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho traz as boas novas de salvação. Ele quer salvar a gente do quê? Ele quer salvar a gente do pecado e da morte que é causada pelo pecado. O que é o pecado? Tudo que é contrário à lei de Deus. Então, é importante obedecer à lei de Deus? Se eu estiver obedecendo à lei de Deus, eu não estou em pecado, cometendo pecados. Mas isso não salva ninguém. A partir do momento que nós pecamos, nós já estamos condenados, se não for por intermédio de Jesus. Aí vem a terceira pergunta: quem na humanidade precisa de salvação? Todo mundo, eu acredito. Todo mundo. Romanos 3:23 fala assim: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, 3:20 diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 5:12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha que interessante. A morte passou a toda a humanidade porque Adão pecou? Não. A morte passou a toda a humanidade porque cada um dos seres humanos pecou. Adão, ele abriu a porta para que a morte pudesse existir a partir do momento que ele e Eva comeram do fruto e pecaram. Mas eu, você e vocês, nós só vamos morrer porque nós pecamos. Talvez a gente nem morra, né? Porque pode ser que a gente possa ser resgatado com a volta de Jesus sem nem passar pela morte. Mas a regra geral é que todos os que pecaram vão passar pela morte, né? Aliás, só não quem estiver vivo na volta de Jesus, né? Mas a regra é essa, né? Cada um vai morrer pelo seu próprio pecado. Eu não vou morrer porque meu pai pecou, porque meu avô pecou, porque meu bisavô pecou. Eu vou morrer porque eu pequei. E Tiago 2,10 fala assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Isso aqui é muito importante, porque vocês possivelmente vão ouvir muito falar disso aí, talvez a Letícia até saiba mais, porque nas igrejas evangélicas principalmente se ensina muito de que a lei não importa mais. A lei não tem mais valor, a lei não precisa mais ser seguida porque Jesus encravou a lei na cruz. É muito falado isso. Mas se você for analisar, eles seguem alguns mandamentos e não seguem outros. Mas aqui está dizendo que quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então vamos falar, por exemplo, resumindo pelos 10 mandamentos. Se eu honro meu pai e minha mãe, mas eu minto, eu sou adúltero, eu sou ladrão, eu sou homicida. Se eu guardo o sábado, mas não, mas adoro imagens, eu sou também a pessoa, a pessoa que não honra o pai, a pessoa que mente, a pessoa que cobiça a coisa do próximo. Um pecado acaba tendo o mesmo peso de todos os outros na lei de Deus. Se a gente for analisar, uma mentira e um homicídio, eles têm, dentro da lei de Deus, o mesmo peso, porque o salário de cada um deles é a morte. Não importa se eu matei ou se eu menti, o pecado tem como salário a morte. Humanamente falando, aqui nessa terra, esses pecados podem trazer consequências diferentes, né? A consequência de uma mentira, ela é muito menor do que a consequência de um homicídio. Não tem nem comparação uma coisa com a outra. Mas os dois têm como consequência na lei de Deus o mesmo salário, que é a morte. Por isso que fala que quando alguém quebra um mandamento, ele quebra todos. Porque a partir do momento que eu peguei e não honrei meu pai e minha mãe, eu também sou homicida. Eu sou responsável por Jesus ter morrido na cruz para poder pagar os meus pecados. Então é uma coisa muito ampla. Então toda a lei de Deus ela é muito importante. E a gente tem que tomar muito cuidado para estar em obediência a todos os pontos da lei de Deus, para não estar em pecado. Quem que precisa de salvação? Toda a humanidade. Toda a humanidade precisa de salvação, por quê? Porque todos os seres humanos pecaram ou irão pecar. Aqui também é uma coisa importante de ser dita é que não é predestinação. Deus não decidiu que todos vão pecar e por isso a gente não tem como não pecar. Seria absolutamente possível que todo mundo vivesse uma vida inteira sem cometer nenhum pecado. O fato ali que Deus relata é que ele já viu todo o filme do mundo, né? Ele já viu as coisas que vão acontecer até o final. E além de Jesus, mais ninguém viveu uma vida inteira sem nunca ter pecado.
Mais uma pergunta. A gente já viu que Jesus quer resgatar a gente da morte, que é causada pelo pecado. E o pecado é a transgressão da lei de Deus. Nós vimos também que toda a humanidade precisa de salvação porque toda a humanidade pecou. Mas aí agora a próxima pergunta é: quem que pode resgatar a humanidade que pecou? Quem que pode nos salvar da morte? Jesus, não? Jesus. Ou nós mesmos. Aí você tocou num ponto importante, Guilherme. Será que eu mesmo poderia me salvar da morte? Essa parte é bem importante, porque a partir do momento que eu cometi um pecado, eu passo a ser merecedor da morte. E não importa nada que eu faça a partir dali, vai apagar essa dívida de morte que eu tenho. Aí a gente vai ver alguns textos falando sobre isso ainda, mas você vai ver que o único que pode apagar essa dívida de morte é o próprio Jesus. Mas a gente vai falar isso mais adiante. Atos 4, 11 e 12. Alguém quer ler pra gente? Se vocês quiserem ler na tela, só para adiantar, depois vocês podem conferir na Bíblia de vocês. É porque são muitos textos. Tá, eu vou ler. 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha só, além de Jesus, não tem nenhum outro nome debaixo dos céus que pode nos dar a salvação. Romanos 5,18. Ele fala assim: Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, também. Desculpa. Dá um ecão, né? Também o juízo para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então está dizendo assim, mesma coisa que a gente viu antes, né? A partir do momento que Adão e Eva pecaram, o pecado entrou no nosso mundo e a morte junto com o pecado. E todas as pessoas do mundo acabaram pecando também e se tornaram injustas. Mas Jesus viveu uma vida de plena obediência e, através da obediência dele, muitos poderão se tornar justos. Você vê que a gente não pode se tornar justo por nós mesmos, porque nós já essa mancha da injustiça já faz parte da gente a partir do momento que a gente peca. Isso não vai ser apagado a menos que Jesus apague. Primeira carta de Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso aqui é muito importante também. Quem que pode fazer a mediação entre nós e Deus, no sentido de que, a partir do momento que nós pecamos, nós estamos manchados pelo pecado e nós nos tornamos inimigos de Deus, é o que a Bíblia diz. Quem que pode nos tornar novamente conciliados com Deus? É o único mediador que nós temos. Só existe uma pessoa que liga o homem a Deus, e essa pessoa é Jesus. João 3,16 diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo o que crer verdadeiramente em Jesus pode, em vez de ter a morte, ter a vida eterna. Primeira carta de Pedro 2,24. Olha o que Jesus fez. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, o que a gente tem que entender disso aqui? Nós pecamos. Qual que é o salário do pecado? A morte. O que que era justo que acontecesse com a gente? Que a gente morresse. Mas é o que acontece. Jesus pega todos os pecados da humanidade e carrega esses pecados. E quando Jesus morre na cruz, ele está derramando o sangue divino ali naquele momento, ele está pagando o preço da morte de todos os nossos pecados. Então, quando o nosso nome passar pelo juízo, vai passar lá assim: Rodrigo, o que, que ele é? Pecador, o que, que ele merece? A morte. Aí, se eu crer verdadeiramente em Jesus, ele vai falar: a morte que ele merecia morrer, eu carreguei o pecado dele para poder apagar esse pecado, eu paguei o preço da morte, ele pode ter a vida. Agora, se eu não crer verdadeiramente, o que vai acontecer? Ele não acreditou verdadeiramente, não mudou de vida, quem que vai ter que pagar a morte? Ele próprio. E aí a destruição, a segunda morte. Primeira carta de Pedro 1, 13 a 17.
Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na nossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. O que está falando aqui? Nós não fomos comprados, a nossa salvação não foi comprada com prata e ouro, mas ela foi comprada pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O que pagou o preço da nossa salvação não foi prata e ouro. O que pagou o preço da nossa salvação foi o próprio sangue de Jesus, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Isaías 53, do verso 3 ao 11, vai falar também sobre a vida de Jesus e como ele carregou esses nossos pecados. Você quer ir lendo junto comigo? Cada um vai lendo um, Guilherme? Pode ser. Beleza. Então pode ler o 3 e o 4, eu leio o 5 e o 6. Só para contextualizar. Isso aí é uma visão que Isaías teve de como seria a vida de Jesus. Então ele está falando aí de Jesus. Tá. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então você vê que Jesus ele era rejeitado entre os homens, ele era um homem desprezado, ele tomou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas doenças, e ele carregou isso por nós. Verso 5: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então ele foi é, atravessado, né, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nós merecíamos ter, ele sofreu no nosso lugar. E essas pisaduras aqui são as feridas, pelos machucados que ele sofreu, pela tortura que ele sofreu, pelo pecado que ele carregou, ele trouxe para nós a salvação. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, todos os pecados que foram cometidos no mundo, desde a criação do mundo e até o final dos tempos, todos esses pecados foram tirados de nós e colocados em Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, isso aqui é muito importante. Jesus ele morre pelos pecados de toda a humanidade. Ou seja, todas as pessoas que já nasceram nessa terra, eles tinham a chance de serem resgatados e salvos por Jesus, porque o preço já estava pago. Significa que todas serão salvas? Não. Porque para aceitar esse preço pago, tem critérios, tem regras. Se a gente estiver dentro dessas regras, desses critérios, a gente vai receber esse presente. Se não tiver, é como se a gente tivesse rejeitado essa graça. Verso 8. Você lê pra gente 8 e 9? Leio. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Portanto foi cortado da terra aos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos. Mas quão rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se machucou em sua boca, se achou em sua boca. Então, Jesus ele foi ferido e ele foi morto pelos nossos pecados. E aqui fala que ele foi designaram a morte dele com os perversos, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. E quando alguém era crucificado no meio de dois ladrões, significava que o do meio era o ladrão mais importante. Então colocaram ele como um bandido. E fala aqui que mesmo assim, ele nunca fez nenhuma injustiça.
Ele nunca teve maldade em sua boca. E aqui também diz, né, que ele foi crucificado com os pecadores, mas ele esteve com o rico na sua morte, porque quando ele morreu, ele foi sepultado no túmulo de um homem rico chamado José de Arimateia. Verso 10 agora. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então você vê que Deus se agradou do sacrifício que ele fez. Deus não se agradou da tortura que ele sofreu, do sofrimento que ele teve, da maldade da humanidade, não. Ele se agradou do resultado disso. Aí fala de Jesus, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então Jesus vai olhar para tudo que ele sofreu e tudo que ele passou, e ele vai olhar e falar assim: valeu a pena. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Você vê que Jesus, embora tenha feito tudo isso por toda a humanidade, ele não vai justificar a todos, tá vendo? Ele vai justificar a muitos, porque muitos também vão recusar esse presente de Deus. Então, quem que pode salvar a humanidade? Quem que é o único que pode nos salvar? Só Jesus. Só Jesus. E por que que ele é o único que pode nos salvar? E foi ele que sofreu por todo mundo. Maravilha. Então, por exemplo, eu não posso morrer por você. E vocês não podem morrer por mim. Por quê? Eu já tenho que pagar o salário do meu próprio pecado, que é a morte. Agora, Jesus, ele viveu uma vida perfeita. Na lista, no livro da vida dele, não tem nenhum pecado. Então, ele não é merecedor da morte. Então, ele morreu sendo justo para poder justificar nós todos que pecamos. Então, Jesus é o único que pode nos dar a salvação, porque ele foi o único justo diante de Deus. Isaías 43:25 diz assim: eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões, os seus pecados, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, isso aqui é Deus falando. Através do sacrifício de Jesus, ele pega todos esses nossos pecados que nos tornam merecedores da morte, e ele apaga esses pecados, para que nós possamos ter a vida. Agora vem a pergunta mais importante de hoje. O que que nós precisamos fazer para a nossa salvação? Nós sabemos já que Jesus quer salvar a gente da morte que é causada pelo pecado. Nós sabemos que o pecado é ir contra a lei de Deus. Nós sabemos também que toda a humanidade pecou e toda a humanidade precisa de salvação. Não tem nenhum justo nessa terra. Nós vimos também que só existe um que pode nos salvar, que é Jesus. E agora é muito importante. Sabendo de tudo isso, nós temos que fazer alguma coisa para a nossa salvação, porque existem os que serão salvos, existem os que se perderão, mas depende da vontade de cada um de nós. Todos nós temos o livre-arbítrio para escolher. Então, pensando no que vocês já ouviram até hoje, o que vocês acham que nós temos que fazer para que nós possamos ser salvos? Bom, eu acho que pelo que eu, pelo que eu de ouvir de várias vezes, falaram várias vezes que se arrepender dos pecados e pelo que a gente aprendeu nas nossas nessas aulas, é viver, como se diz, viver uma vida para Jesus, não sei explicar, dedicar a vida para Ele, é fazer oração, se arrepender, não cometer mais pecados. Maravilha, é isso aí mesmo. Você tocou no ponto central, no ponto mais importante. Nós temos que entender que nós não somos justos, né? Que nós não somos merecedores de nada, que o que Deus está fazendo para a gente é um presente que a gente não merece, não é? Viver uma É, vida de acordo com a vontade de Deus vai ser bom primeiro para a gente, para as pessoas que convivem com a gente. E isso são partes das coisas que nós precisamos para nossa salvação, com certeza. Eu vou pegar aqui vários pontos, tá? Vários textos. A gente vai lendo aqui rapidinho. São muitos, tá? Depois eu quero que vocês deem uma olhadinha nisso aí, confiram esses textos, que é importante demais, tá? Primeiro texto é o que a gente viu lá no começo. Jesus falou pra gente: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é fundamental. Nós temos que entender que nós não merecemos nada, que nós não somos justos e que nós precisamos mudar de vida. Esse é o primeiro ponto. Lucas 5:32, Jesus fala assim, ó: "Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento". E aí, com esse estudo de hoje, a gente aprendeu uma coisa nova. Sabe quando Jesus disse que não veio chamar justos? Você sabe por que que ele não veio chamar justos? Porque não tem nenhum justo no mundo. Todos pecaram.
Todos precisam da glória de Deus. Todos precisam ser redimidos. Então ele veio chamar toda a humanidade. Para quê? Arrependimento. João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vê que a confissão de pecado pode perdoar os nossos pecados e purificar os nossos pecados. Porque quando eu confesso os meus pecados e eu mudo de vida, e eu me arrependo verdadeiramente desses pecados, esse pecado está sendo pago por Jesus. E na hora que for chegar a minha hora de ser julgado e passar meu nome no livro no julgamento, no meu livro vai estar escrito lá que eu cometi um pecado, mas que eu me arrependi e esse pecado está pago através do sacrifício de Jesus. Por quê? Porque eu me arrependi e confessei. Mas aqui tem uma coisa importante, ó. Se Jesus ele só vai nos perdoar se nós confessarmos os nossos pecados e o arrependimento for verdadeiro. Primeira carta de João 5, 11 e 12. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Você vê? Deus deu vida eterna para todo mundo, mas essa vida eterna tá condicionada a uma coisa, a Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí a gente para pensar, é uma pergunta que fazem muito. Ah, mas e aquela pessoa que é muito boa, que ela ajuda todo mundo, que ela faz caridade, mas não acredita em Deus? Você percebe que aqui fica bem claro que essa pessoa que faz o bem para todo mundo, que ela pratica a bondade e ela não crê em Deus, ela faz grande parte das coisas que Deus pede para a gente fazer. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa justa, ela é uma pessoa honesta, mas ela pecou e o salário do pecado é a morte. E quem que pode apagar essa dívida de morte e dar vida? É só Jesus. Então, se essa pessoa viver a vida inteira e não crer verdadeiramente em Jesus, não viver a vida de acordo com o que Jesus pediu, o salário do pecado dela vai ser a morte. E às vezes pessoas que foram muito más durante grandes partes da vida delas, se arrependerem, elas podem ter a vida eterna. Atos 3:19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Aqui é interessante. Além do arrependimento, precisa de conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de direção. Estávamos seguindo um caminho ruim, conhecemos a verdade, entendemos a bondade de Deus para a gente, a graça que Ele oferece. Eu vou mudar de direção para um lado, para uma direção, para um caminho que agrada a Deus. Salmo 38:18, Davi falou: Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Vocês veem quantas vezes está falando de confessar pecado e de arrependimento? Segunda carta de Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, está falando da volta de Jesus, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, nem quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Miqueias 7, 18 e 19 diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esquece da transgressão? Lembrando, iniquidade é pecado. Do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Olha, tudo que Deus quer é que toda a humanidade se arrependa, para que toda a humanidade possa ser salva. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O que significa isso? Ele vai esquecer os nossos pecados para eles nunca mais serem encontrados, porque esses pecados estão pagos no preço do sangue de Jesus. Só que para poder ter esse perdão, eu preciso de arrependimento, eu preciso de conversão, eu preciso crer verdadeiramente. Esse aqui é muito importante, olha. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha só, a graça, ela é de graça, e ela é mediante a fé, mediante crer, e ela não vem de nós. Não de obras para que ninguém se glorie. Não tem nenhuma boa obra que eu possa fazer que vai apagar o pecado que eu cometi. As boas obras, elas são importantes, elas são fundamentais no reino de Deus. Todo mundo que faz parte do reino de Deus faz boas obras, não tem como não fazer. Mas as boas obras não apagam a dívida do meu pecado. O que apaga a dívida do meu pecado é o arrependimento, é a conversão, é o crer, é a fé. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Atos 16, 30 a 32.
Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aqui, um soldado, ele estava vigiando os discípulos que estavam presos. As portas da prisão se abriram, os discípulos saíram e o soldado ia se matar. Só que aí ele ouviu a pregação dos discípulos, se converteu para o Deus verdadeiro. E ele fala para eles: O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. O que ele precisa fazer para ser salvo? Crer. O que nós precisamos fazer para ser salvo? Crer. Se eu creio, eu me arrependo. Se eu creio, eu confesso. Se eu creio, eu me converto. Se eu creio, eu obedeço. Se eu creio, eu amo. E por aí vai. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, além de crer, eu tenho que ser também batizado. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas esse batismo aqui, ele envolve muitas coisas. Eu não sei se vocês foram batizados bebezinho, como a maioria das pessoas é. Eu fui, meu pai foi, minha família toda foi. Mas o batismo que a Bíblia fala não é esse batismo, é um batismo diferente. Porque o batismo é uma coisa que a pessoa faz para dizer assim: eu vivi uma vida de pecado. Eu não estou dizendo que vivia tudo errado, não, mas é entender que nós pecamos, todos nós pecamos, mesmo a pessoa que vivia tudo errado também. Mas é entender que nós vivíamos uma vida que fazíamos coisas contrárias à vontade de Deus. Então eu estou pensando assim: eu estou mudando minha vida agora. Eu quero morrer para minha antiga vida e eu quero nascer para uma nova vida. E todos os meus pecados vão ser perdoados. Aquele batismo de bebezinho não faz sentido por muitos motivos. Primeiro, o bebezinho não tem pecado. Segundo, em que ele está crendo em Jesus se ele não tem consciência de nada? Que nova vida é essa que ele vai ter se ele não teve nenhuma vida antes? Então, assim, tem muitas coisas que envolvem isso e até a maneira desse batismo também é muito importante. Mergulhado na água, saindo depois. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Tiago 2:19 é muito importante, porque a Bíblia fala muito sobre crer em Jesus. Só que crer em Jesus não significa acreditar que ele existe. Olha o que fala em Tiago 2:19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Olha o que ele está falando. Você acredita em Jesus? Que bom que você acredita, porque até os demônios acreditam. Até os demônios sabem que ele existe, que ele é real. Mas eles não obedecem, eles não seguem, eles não se arrependeram. Então, o que é importante aqui? Muita gente pensa que, eu acredito em Deus e isso é o suficiente. Não é o suficiente. O crer bíblico aqui é crer de obedecer, é crer de mudar, é crer de não é só acredito, é quero viver minha vida de acordo com a vontade dele. Eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero aceitar essa graça. Hebreus 5:9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a salvação que Jesus oferece é para todos aqueles que o obedecem, todos os que creem verdadeiramente. Se eu creio verdadeiramente, eu me esforço para obedecer. Não significa que a gente nunca vai pecar, mas significa que a gente vai se esforçar muito para viver a vida de acordo com a vontade de Deus. E se por acaso a gente cair, a gente vai se arrepender, a gente vai confessar e a gente vai tentar mudar. Não que seja fácil, né? Porque não é. João 8:31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Através do conhecimento, a gente conhece a verdade de Deus, e através do conhecimento dessa verdade, a gente pode ser libertado do mal, do pecado e da morte. João 11:25 e 26, disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, se nós morrermos crendo em Jesus, nós seremos ressuscitados para a vida eterna, como a gente viu no estudo da volta de Jesus. E todo o que crê e vive de acordo com a vontade de Deus, não vai morrer a morte eterna. Então, com tudo isso, né, são muitos e muitos textos e tem muitos outros. Isso aqui é o resumo. O que nós precisamos para a nossa salvação? Vocês viram que é uma lista muito extensa, né? São muitas e muitas coisas. O Guilherme resumiu bem. Nós precisamos crer em Jesus como nosso Salvador. Mas é crer verdadeiramente. E Jesus fala em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E também João 14,15 diz, Jesus também disse, se vocês me amam, guardareis os meus mandamentos. Então, recapitulando tudo que a gente viu. Jesus ele disse que oferece para a gente o evangelho eterno, as boas novas de salvação. Nós estávamos mortos pelos nossos pecados, mas nós podemos ter a vida eterna através de Jesus. Ele oferece salvação do quê? Oferece salvação da morte eterna, que é causada pelo pecado. O que é pecado mesmo? Tudo que é contra a vontade de Deus, de Jesus. Maravilha. Tudo que é transgredir a lei de Deus é pecado. Se a Bíblia fala faz A e eu faço B, é pecado. E qual parte da Bíblia? Toda a Bíblia. A gente vai ver que existem vários tipos de leis na Bíblia. Existem leis morais, como por exemplo os 10 mandamentos, existem leis de alimentação, existem leis cerimoniais, existem leis sociais, e todas essas leis têm que ser obedecidas. Existem, por exemplo, leis cerimoniais que hoje não se cumprem mais, não se obedecem mais, porque elas tinham um prazo estabelecido para poder vigorar. Por exemplo, quando uma pessoa pecava, ela sacrificava o cordeirinho. Por que que hoje não tem mais o sacrifício de cordeirinho? Porque Deus tinha estabelecido que o cordeirinho seria sacrificado até que o Cordeiro de Deus, até que Jesus fosse sacrificado na cruz. A partir do momento que Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz, não faz mais sentido sacrificar o animalzinho porque a Bíblia já tinha definido dessa forma. Então existem leis que chegam ao cumprimento. Por exemplo, Jesus falou assim: vocês vão comemorar a partir de agora, em vez de comemorar a Páscoa, vocês vão comemorar a Santa Ceia. Vocês vão comer desse pão que simboliza o meu corpo que vai ser entregue por vocês para que eu seja morto. E vocês vão beber esse suco da uva que simboliza o meu sangue que vai ser derramado por causa de vocês. Até quando vocês vão fazer isso? Até que eu volte. Então, a partir do momento que Jesus voltar, essa cerimônia acaba. Então, existem essas leis cerimoniais, e as leis cerimoniais elas têm um prazo de duração, um prazo em que elas têm vigência. Agora, o restante das leis, elas são eternas, como o próprio Deus é eterno. Nós vamos falar sobre isso mais pra frente também. Quem que precisa de salvação? Todas as pessoas da terra. Por que que todo mundo precisa de salvação? Porque todo mundo pecou, ou Maravilha. peca. Então, todos precisam de salvação porque todos pecaram. Quem que pode salvar a gente? Só Jesus Cristo. E por que que ele é o único que pode? Porque foi ele que morreu por nós na cruz. E aí, se Jesus tivesse vindo para esse mundo e Jesus tivesse cometido algum pecado, ele poderia ser o nosso Salvador? Não. Não é importante pensar nisso? Porque se ele cometesse um pecado, ele tinha que fazer o quê? Morrer. E se ele fosse merecedor da morte, ele não podia morrer por mais ninguém, porque ele já tinha que pagar a própria morte dele. Verdade. É estranho pensar assim, né? Não é? Para você ver o tamanho da missão de Jesus e quanto era difícil. Porque se ele cometesse um único pecado nesse mundo, ele não ia poder mais ter a vida eterna. Ele ia ter que morrer para sempre, a morte eterna. E a humanidade inteira estaria condenada. E o que que nós precisamos para ser salvos? O que que a gente tem que fazer? Se arrepender e crer em Jesus Cristo. Né? E crer significa assim, eu acredito em Jesus, está tudo bem, é só isso. Não. É viver a vida de acordo com a vontade dele. Maravilha. Esse é o resumo da parte mais importante desse evangelho eterno. Então, eu estou pensando a gente parar por aqui hoje, e aí depois a gente vai dar sequência no quê? A Bíblia está falando para a gente que existe o evangelho eterno, e que esse evangelho eterno tem que ser pregado para o mundo inteiro, porque o mundo se corrompeu em vários falsos evangelhos. Então a gente vai falar sobre como funcionam esses falsos evangelhos, que já existiam desde a época de Jesus e existem até hoje. E como a gente faz para identificar qual que é o evangelho verdadeiro e qual que é o falso. Então isso aqui é o tema para a próxima semana. O de hoje, o que a gente viu aqui, tudo certo? Alguma dúvida? Tudo certo, achei bem interessante. Então vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Rei do universo. Nós agradecemos ao Senhor por esse momento de estudo da sua palavra. São muitas informações muito importantes. Eu peço que o Senhor coloque o desejo no coração da Lili, da Letícia e do Guilherme de poder rever esse material, de poder pegar os textos na Bíblia, conferir de um em um com bastante atenção, para que eles possam tomar a decisão correta.
para que o Senhor possa mostrar para eles as coisas mais importantes e que isso fique fixado no coração e na mente deles. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos traga de volta na semana que vem, para que dê tudo certo, que esses nossos encontros não falhem e que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, porque nós queremos fazer Sua vontade, nós queremos Te agradar, nós queremos mudar as coisas que precisam ser mudadas nas nossas vidas e nós precisamos da Sua ajuda para isso. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor envie Seu Santo Espírito até nós e que o Senhor nos guarde e nos proteja e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém.